Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Dani. Boa noite, Tati. Tudo bem? Enquanto a gente espera o pessoal, se vocês quiserem pegar água para colocar aí do lado. Boa noite, Cat. Olá, boa noite, Samanta, boa noite a todos. Boa noite, mãe. Tudo bem? Tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Pessoal, podem usar esse aviãozinho que tem aí embaixo, assim, no cantinho direito, para convidar pessoas que vocês acham que se beneficiariam, né, com os temas que a gente fala aqui, que a gente aborda. É interessante que às vezes tem um amigo que está precisando de uma palavra e não conhece as lives, né? Vocês podem convidar através desse aviãozinho. Todos já pegaram um copo de água, uma garrafa, para que esteja fluidificada durante o nosso estudo. Doralice, boa noite. Ana, Vamos começar? tá. Então, eu convido a todos para que a gente feche um pouquinho os olhos, que a gente serene os corações, para aproveitarmos esses momentos para reabastecer nossas energias, para esse diálogo em torno dos ensinos de Jesus, e pedimos ao Mestre que permita
aos seus mensageiros, virem em nosso auxílio na compreensão desses ensinos, que possam o nosso entendimento se alargar, que possamos guardar como um depósito sagrado em nossos corações, lembrando que nós somos espíritos eternos e todo aprendizado, tudo aquilo que guardamos em nosso íntimo estará conosco para sempre. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça na caminhada em busca da melhoria, da evolução, em busca de nos tornar seres melhores. Que assim seja. Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos partir do item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer, e que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus. Acho que a gente podia fazer uma pausa. Podemos. Aqui, o capítulo todo, né, nos fala muito sobre a humildade. E a gente vê que em todas as épocas o conhecimento se tornou um poder e nem sempre soubemos usar com sabedoria, né? Então, quando Jesus dá graças a Deus pelo Pai ter revelado, né, as coisas do Espírito aos simples, aos humildes, é porque
esses abriram seus corações para receber esses ensinos. Essa humildade aqui é no sentido da posição espiritual, não da posição no mundo. Deveria de produzir muito, e que não estavam mais seduzidos, embevecidos com o orgulho que as coisas mundanas muitas vezes trazem, né, proporcionam às pessoas. As coisas do mundo nos deixam pelo orgulho, pela vaidade, que são o oposto da humildade, né? Então, quando Jesus dá graças a Deus, é nesse sentido, é de que o conhecimento, ele, né, nem sempre nos favorece, ele pode, muito conhecimento pode também nos levar a nos perdermos nesse caminho que é a evolução espiritual. Como as demais provas que nós todos temos, né, porque a gente constantemente muda de posição, a gente reencarna ora numa posição, ora em outra. E muitas vezes até nós possuímos uma bagagem de conhecimento intelectual muito grande e às vezes, por sabedoria e misericórdia divina, às vezes nós reencarnamos numa posição em que nós não podemos usar esse conhecimento para justamente desenvolvermos as outras virtudes. Deus, Pai misericordioso que Ele nos envia o socorro antes, porque nos conhecendo, né, os refolhos do nosso coração, nosso mais íntimo pensamento, conhecendo o nosso jeito de ser, as nossas fraquezas, muitas vezes Ele nos socorre antes de que nos percamos mais uma vez. Tá? Fizemos tantas vezes. Nós sempre temos as oportunidades específicas para nos proporcionar o desenvolvimento, o fazer diferente dessa vez. Mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha extra, porque a gente, se ficarmos sós, nós vamos cair naqueles velhos erros que a gente vem arrastando de existência em existência até aqui, né? Aqui também ele tem esse lado que você está dizendo, mas eu acho que também cabe um pensamento assim, não necessariamente sobre conhecimento, mas é mais sobre orgulho mesmo, né? Porque não é porque uma pessoa conhece muito que ela vai ser orgulhosa automaticamente. Mas, em grande parte, em grande maioria, as pessoas que desenvolvem muito a parte intelectual, elas duvidam de tudo. E aí, nesse momento de duvidar de tudo, elas vão duvidar de Deus, vão duvidar dos desígnios de Deus, das leis de Deus, né? Elas não vão acreditar em nada. E aí, quando é revelado aqui, como ele colocou, né? Quando é revelado o Espiritismo, por exemplo, que aí vem uma série de dúvidas que a gente carregou aí milênios, né, sobre reencarnação, sobre continuação da vida depois do corpo, né, sobre uma estrutura extremamente complexa de sociedade que está no plano espiritual, né, que se desenvolve, que também tem suas tarefas, seus afazeres, enfim. Todas essas revelações, quando chegam
para alguém que duvida de tudo, né? Se ele já duvida assim de outras coisas, coisas mais simples. E aí os espíritos não fazem a menor questão de querer provar para ele que eles estão ali, aí que fica mais difícil mesmo, né? Mas em contrapartida, as pessoas que não têm às vezes muitas instruções que né, nessa vida, vamos colocar assim, né, nesse momento, porque a bagagem é Uhum. de milênios, mas nessa vida, às vezes está numa posição de ser mais simples, né, sem tantos questionamentos, sem um desenvolvimento tão grande assim de intelectual, é mais fácil de aceitar algumas coisas, até porque as coisas são muito simples, né? Tudo tem é, esse tudo tem a presença de Deus, e aí é estranho falar isso, porque, é óbvio que tem, né? Mas o óbvio, às vezes é tão difícil da gente compreender, né? Da gente enxergar o óbvio, a grandeza desse óbvio. Se tudo tem Deus, né? Por que que às vezes a gente duvida quando acontece alguma coisa que nos chateia? Por que que a gente duvida que Deus está ali também agindo, né? Por que que às vezes a gente fica chateado com uma pessoa? A gente se ofende com uma pessoa, se Deus está ali também, tanto na outra pessoa quanto nas reações, né? Nas ações, no intuito daquela ação. Então, assim, o óbvio é muito difícil da gente compreender e aceitar muitas vezes, né? Porque a gente fica num lugar Uhum. de dor, num lugar de desespero, num lugar de insegurança, num lugar de medo. Quando a gente sai desse lugar, né, de medo, desse lugar de insegurança, aí a gente compreende, a gente fica em paz. Mas até a gente fazer esse movimento, vai doendo, né? E os sábios não se deixam nem abalar, né? Nem sofrer, porque eles já ignoram antes, eles já travam, né? Já bloqueiam, fazem uma barreira, porque aí tem tantas perguntas e você tem que sanar todas as perguntas que ele tiver, que ele deixa passar o sentir, né? O fluir das coisas pequenas, o fluir da vida, né? Quando a gente pensa em natureza, por exemplo, o rio continua o seu curso, independente se o homem tenta barrar ele, se desvia, a água vai continuar vindo, né? Vão acontecendo vários empecilhos, mas ela vai continuar fluindo para a mesma direção. Então, assim, ela não vai parar, não vai deixar de existir só porque eu estou mudando o curso, eu estou fazendo, né, uma barragem, enfim. Ela vai continuar vindo, fluindo, né? Então são coisas simples e que as pessoas às vezes deixam de prestar atenção, né? E aqui, É, ah, pode falar. você me fez lembrar uma história do Chico, né? Aquelas famosas sessões na Casa da Prece, sempre tinha lá uma leitura do Evangelho, tinha um comentário, né? E sempre muitas pessoas ali, umas que nem eram espíritas, mas vinham buscar alguma coisa, e certa vez uma pessoa ouvindo o Evangelho lá e o Chico, né, as explicações, pensava consigo mesmo, né, e aquilo era muito óbvio, tudo que estava sendo dito ali era óbvio, né. Aí, tendo se manifestado ao Chico nesse sentido, o Chico falou para ele: meu filho, o Evangelho está cheio de obviedades, ou seja, né, mais ou menos essa pessoa se colocou na posição dos sábios aqui da leitura de hoje, né? Aquilo que ele buscava eram provas, eram conhecimentos mundanos. E o Espiritismo, Jesus, né, com seus ensinos, ele está convidando a um conhecimento que vai muito além disso, Uhum. né? E se nós ainda não estamos conseguindo compreender nem o nosso mundo, nem a nós mesmos,
que nós estamos fazendo aqui, por que que nos acontecem determinadas coisas, nem isso a gente alcançou direito, né? Alguns, claro, estão à nossa frente, mas quando eu falo assim, eu estou falando do homem em geral, né? O ser humano na Terra. O nosso conhecimento aqui, como o próprio Evangelho fala, ainda que a gente tivesse condição de abarcar todo o conhecimento que a Terra pode nos proporcionar, né, a condição da Terra, ainda assim a gente não saberia quase nada. Olha o universo, olha a infinidade que é o universo. Quanta coisa nós não sabemos e não temos condição de compreender por agora. Mas essa humildade, essa condição de nos colocar receptivos ao aprendizado, a entender que existe sim um ser soberano, muito acima de nós, que nada, o acaso não existe, né? Porque o cientista tende a querer explicações nas experiências, né? Com os recursos materiais. E quantas vezes as coisas surpreendem, né? Saem completamente ali das fórmulas, do receituário ali conhecido, porque nós não somos só matéria. Há algum tempo já, graças a Deus, né, o homem já está conseguindo perceber isso na ciência, né, com a física quântica, por exemplo, que a física quântica é uma parte da ciência que justamente estuda as relações entre a matéria e a energia. Então, são as nossas dimensões. Quando estamos envergando aqui um corpo físico, temos essa matéria mais compacta, mais pesada, né? Mas não somos só isso. E todas as sensações, percepções, intuições que nós temos, de onde vem? Né? Deixa Então, eu continuar a são leitura aqui, coisas. Sim, sim. que vai calha direitinho com o que a gente está falando. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira. Tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus dir-se-á:
não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença, dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como mérito hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços. E como o filho pródigo, lhe pedirão graça. É, a chave de toda a questão está aqui, né, nessa frase. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender e nem o seu coração para sentir. Porque é muito diferente ter informações de ter sabedoria. A sabedoria vem justamente em saber aplicar o conhecimento. A teoria. Né? Saber aplicar, quer dizer, aplicar para o bem, para o favorecimento, não só de si próprio, mas de todos, né? É saber dosar o que falar, quando falar, né? Assim, essa é uma dimensão, isso é sabedoria. Não adianta a pessoa ter muito conhecimento em qualquer área que seja, mas não ter o discernimento na aplicação. Discernimento. Tirando do lado. E o coração, o coração precisa estar presente também, porque são as duas asas, né, que nos dá o equilíbrio espiritual e a sabedoria, o conhecimento e o amor. Eles têm que caminhar juntos. Tirando um pouco do âmbito religioso propriamente, é o que temos visto, né? Assim, geralmente nas empresas, que muitas vezes um funcionário é admitido porque ele tem um conhecimento técnico, né? No currículo dele, ele tem uma formação ligada àquela área, mas ele é demitido por falta de bom comportamento, né? Por não saber ter um relacionamento interpessoal. E isso é grave, né? Isso gera muitos problemas dentro da equipe, dentro da estrutura, do sistema da empresa, né? E aí, por isso mesmo que esses funcionários são demitidos. Então, assim, é um exemplo, né? Para a gente entender por que é tão difícil colocar em prática a teoria. Todos nós podemos decorar, né? Decorar o Evangelho, decorar o Livro dos Espíritos, saber exatamente como é que acontece qualquer assunto, né? Vamos colocar assim, como que acontece uma incorporação? Eu sei tudo que acontece no perispírito, no espírito que vai manifestar, no corpo, quais são as sensações, as mudanças né, de vibração, sei tudo sobre o assunto. Mas aí na hora da gente colocar em prática, é que
somos cobrados no sentido do amor, né? Da moral. Da moral, exatamente. Porque a maioria de nós não tem sabido usar os dons que Deus nos emprestou, né? As possibilidades que Deus nos emprestou. E no que se refere justamente aí à mediunidade, que é mais uma ferramenta que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento, né? E é uma coisa sublime, porque nós podemos treinar, né? Que nós estamos começando a conhecer essas relações entre mundo material, espiritual. Nós começamos a desvendar, a tirar ali, levantar um pedacinho do véu. E a gente precisa tratar isso com muito cuidado, com muita delicadeza, porque há muito, muito a se conhecer e precisamos, junto com isso, domar a nós mesmos, né? Os nossos ímpetos, nossos impulsos, nossas imperfeições, para que ela seja realmente benéfica, né? Essa ferramenta, a mediunidade, no caso, Porque senão seja ela benéfica. passa a ser maléfica até para nós, né? Porque causa um Sim, desequilíbrio, causa um adoecimento, não só psíquico, mas físico também, né? Quantos médiums nós sim, conhecemos, temos notícias de adoecimento mesmo grave, né? Físico. Por um sim. exercício não prudente ou não correto da mediunidade, né? Então, assim, é uma ferramenta, mas se mal usada, como qualquer ferramenta, vamos ter as consequências disso, né? E Claro, nesse quesito de não estarmos, como foi colocado aqui no Evangelho, dos filhos sábios que não estão maduros para compreender, eu achei interessante que ele coloca de que serve mostrar a luz a um cego, né? Se o uhum, próprio filho decidiu fechar os olhos, se ele não quer ver, Deus não vai não quer. forçar, Deus não vai abrir os olhos dele, né? Então é por isso que não vem essas provas, né? Quando a pessoa duvida da existência do Espírito, de Deus, de tantas coisas, não vai vir prova para ele. Porque que mérito tem, né? Qual o esforço que ele vai ter feito? Se Deus materializar Jesus na frente dele para ele acreditar, né? Qual esforço ele vai ter feito? Vai ter feito esforço nenhum de domínio, como É, você disse, né? De domínio próprio, ele não vai ter se esforçado, ele não vai ter entendido que ele precisa caminhar, e não é Deus que vai caminhar até ele, né? É ele que precisa e aí, ir. e aí vai cair nessa situação que fala aqui, ó, né, no finalzinho, que seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal, que é justamente o orgulho que nos impede de tudo, De né? tudo. Não abandona os filhos perdidos, né? Deus não faz isso, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. Deus não vai nos obrigar. Nossos benfeitores espirituais não vão nos obrigar, né? De forma alguma. Mas, se a gente ficar empacado, né? Ali naquela posição de orgulho, não procura, não se abre para nem para criticar. Oh, será que isso, né, tá certo? Será que não tá? Não. Eu estou numa posição acima, não quero nem examinar essa questão. Então, aqui, ó. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão.
Porque a pessoa vai chegar um momento que ela vai ficar cansada de sofrer, né? E aí, como que ela vai buscar ajuda e buscar preencher os vazios que carrega consigo? E Aí ela vai começar a buscar algo mais para além do que ela estava enxergando até aquele momento, para além do seu mundo ali, né, tão restrito. uhum. A gente pode dar o exemplo, né, que eu acho que todos conhecem, a novela A Viagem, o Alexandre. A irmã dele sempre estava lá no umbral do lado dele, rezava por ele, mas ele não enxergava a irmã, ele não conseguia nem perceber a sua presença. E era a irmã, não estamos falando nem assim de um espírito muito mais evoluído que ele, não, era só um laço afetivo muito forte, né? E ela tinha um entendimento já melhor do que ele, que estava ali em desespero e não acreditava, né? E ele passou lá Uhum. muito tempo sofrendo e de muita dor mesmo, né? Até que um dia ele cansou de tanto sofrer e falou: pelo amor de Deus, Deus, me escuta, alguém vai me escutar, né? Foi aí que ele lembrou de Deus. E Sim. nós temos esse exemplo, né? Eu estou falando da viagem porque foi muito assim, Marcante, marcante né? para várias gerações. Quem pôde assistir, quem não pôde, deve ter disponível aí na internet, né? E é interessante essas observações do comportamento, né? E em muitos momentos na nossa vida a gente age igualzinho o Alexandre, por mais que a gente ainda não esteja no umbral e não precisa estar desencarnado, a gente age assim. E aí por isso que a gente sofre tanto. Aí a gente começa a colocar a culpa em tudo, né? Menos na gente. Aí a gente fala que de repente é porque, né, não era para ser, ou a gente dá uma desculpinha de que alguém pode ter tido inveja da gente, ou porque aí a gente começa a tantas desculpas e sofrer muito, né, com alguma situação, com algum É, acontecimento. Sendo que a nossa ajuda está sempre do nosso lado, nosso anjo da guarda, que é o espírito responsável pela nossa encarnação, ele não sai de perto de nós, né? Só que assim, ele fica ali esperando, né? E aí? Vai me chamar ou não vai? Vai me convidar para entrar ou vou ficar do lado de fora? Tipo assim, né? às vezes a gente expulsa ele, né? Deixa ele do lado de fora, porque a gente não quer ver, a gente não quer ajuda, a gente não quer compreender que muitas vezes esse sofrimento é para que a gente tenha mais paciência, tenha mais humildade, sei lá, né? Tem vários aprendizados com a dor, mas a gente às vezes não quer enxergar nada disso, né? A gente só quer ficar ali como uma É, vítima. Ai, coitadinho de mim, que tô sofrendo. E aí a gente faz todo mundo ficar com dozinha de mim, que tô sofrendo, e deixa a ajuda de lado, deixa a ajuda do lado de fora. Só que a ajuda está ali, né? Que são os emissários de Deus. Né? tá ali, Deus bem na nossa frente. bem na nossa E a frente, gente não vê, igual tá falando aqui, bem ó. na nossa frente. É igual, Como abrir os olhos de alguém que não quer enxergar a para força? que luz ao Não cego? existe isso, Para que luz no né? cego? Não vai Mas adiantar. isso, isso tem um fundo tão grande, né, de orgulho, que é justamente não querer deixar aquela posição que a gente se De colocou, vítima. né, de que não precisa, não quer, de vítima também. Mas a gente observa que, de modo geral, assim, as pessoas estão ficando muito desequilibradas, muito perdidas, porque estão, né, assim, procurando satisfação nas coisas que nunca vão preencher, né? E a gente sabe que isso é um estágio, como disse aqui no Evangelho, necessário, porque nós, né, tô me colocando no meio, a gente é muito remitente, a gente fica muito tempo ali tentando fazer
prevalecer nossos pontos de vista, né? Nossos argumentos. Mas se a gente sair de casa e procurar nas plantas, na luz do sol, em tudo que existe, nós vamos ver a presença de Deus e a sua sabedoria. O homem, Deus concede as oportunidades através do seu trabalho de desenvolver a inteligência, para prover suas necessidades, para prover a necessidade do conforto material, né? Tudo isso. Mas a caminhada das duas dimensões que a gente comentou, do conhecimento e do amor, está muito desigual, né? O conhecimento tem sido usado numa disputa de projetos econômicos, políticos ali, mas não estão trazendo a satisfação para o homem. A gente nunca teve tanto recurso tecnológico, né? Mas se a gente analisar, isso trouxe tanto benefício assim para o conjunto da humanidade? Ou foi para alguns grupos? Não é? E assim, os artifícios, as artimanhas que mantêm essa ilusão humana, né, com relação às coisas do mundo. Vejamos. O Olha que imediatismo é coisa assim, né? maravilhosa. Eu tenho que ter. Hã? O imediatismo é uma ilusão, porque eu tenho que ter, ou eu tenho que ser, Sim, até tal idade eu tenho que fazer tal coisa, e eu tenho que ter construído tal situação, eu tenho que já, enfim, né? São muitos e nós ter. somos, né, Samantha, bombardeados o tempo todo com um mercado que nos exige em tudo. Nos exige beleza, corpo perfeito, exposição na mídia, né? Esses dias eu estava até ouvindo uma entrevista, falava assim, a pessoa se deprime se a vida dela não tiver exposta na internet, nas mídias, né? É, não sei quem comentou esses dias que uma famosa, né? Eu acho que foi numa aula que eu estava assistindo sobre as tecnologias. Uma famosa falou que estava deprimida porque os seguidores não estavam se manifestando. Então, assim, né? Olha o nível que nós estamos chegando. A pessoa, para ser feliz, ela tem que ter um certo número de seguidores. Então, as tecnologias são maravilhosas. Ninguém aqui está contra a ciência, o progresso, a evolução, não. Mas parece que nós estamos assim indo na onda sem analisar as coisas. A gente deposita no objeto ou nessa circunstância, assim, né, da tecnologia em si, como a nossa verdadeira felicidade, né? Como se fosse a E chave. sem contar os artificialismos, né? Que metade ali, talvez mais da metade, não é bem aquilo. Então, quer dizer, o que nós, humanidade, estamos fazendo com o progresso que adquirimos? O benefício real que eu estou falando. Nós poderíamos usar tudo isso de uma outra forma que fosse realmente mais positiva. Então, não se trata de eliminar os recursos, a tecnologia, longe de mim falar uma coisa dessas, né? E tem muita coisa boa. Olha, por exemplo, nós estamos aqui agora, nesse estudo, nessa conversa, graças à tecnologia, né? Recursos na medicina, o quanto avançaram, não é? Inclusive, Mas tem esse outro lado para a gente cuidar, né? Nós estamos vivendo em função ali de um mundo que tem o poder de nos manipular, tem o poder de, se a gente permitir. é,
de várias formas. Porque no mundo que nós vivemos atualmente, terra, tudo vira mercadoria. Absolutamente tudo. Né? Então a gente precisa estar atento a essa questão. Esse ensino que Jesus trouxe, assim como todos os outros, né? É muito para todas as épocas, né? Porque já repararam como os ensinos de Jesus, eles são perfeitos, eles foram nos ditos lá atrás, mas eles casam perfeitamente com a nossa época. Bem isso. Né? Então, sempre a gente precisa fazer uma análise mais cuidadosa, mais aprofundada, se a gente não está, né, na onda lá, deixa a vida me levar. Porque nós não estamos aqui para isso, né? Deixar a vida levar a gente tem que pegar a vida pelo chifre e nos responsabilizarmos, sim, né? Sim. Crescer. E assim, a gente não vai acertar o tempo inteiro, a gente vai errar, né? Mas então, quando a gente erra, a gente tem a oportunidade também de analisar esse erro, né? E fazer diferente. Porque a gente não precisa continuar errando. Olha, errei! Foi uma pisada na bola. Mas peraí, eu já vi que eu errei. Peraí, vamos contornar, né? Vamos fazer diferente, vamos mudar a rota, a direção. E é isso que importa, né? Eu sempre costumo dizer, né? Inclusive para todos na Casa Fraterna, eu sempre digo isso. Não importa, a gente vai errar mesmo, porque nós somos imperfeitos, vamos errar. É simples, é a matemática mais simples. 2 e 2 é 4. Somos imperfeitos igual a erro. Mas, se a certeza que temos é de que vamos errar, mas é refletir rápido, né? Perceber que errou e mudar a direção, fazer o oposto. Vai doer? Vai, lógico, todo erro dói em nós, porque a gente nem quer admitir que a gente errou por conta do nosso orgulho, né? É difícil a gente aceitar que a gente deu uma pisada na bola, é difícil mesmo. E é ruim. E principalmente quando alguém aponta, fala, ó, tá errado. É horrível. É igual a mãe quando fala, eu te avisei. A gente sabe que falou uma porcaria, né? É horrível escutar isso, é horrível que alguém fale, olha, não foi legal essa atitude, não foi, não pode ser assim, né? Alguém que nos dê um não, que ponha um limite, para que a gente perceba, né? É ruim, é muito ruim, é desagradável. Mas aí é a oportunidade da gente enxergar que se o outro está me mostrando que eu estou errado, é porque ele, primeiro, ele gosta de mim. Porque senão ele ia me deixar me estrepar pelo tempo que fosse do meu engano, né? Ele ia me deixar na minha ilusão aqui, ó, e eu ia ralar até a alma mesmo, né? Então, primeiro, ele gosta de mim, ele está me apontando. Né? Porque a mãe, hora nenhuma, não gosta do filho, por isso que ela diz, eu avisei. Não, é porque ela avisa, querendo que ele não cometa, mas ele vai cometer o erro. Aí ela vem com a história de eu avisei, mas assim, com dor, né? Porque eu não queria estar vendo o filho sofrer. Então, assim, com certeza, alguém que avisa sobre um erro, não é que ele está apontando porque, né? Não, ele gosta. Porque senão ele ia deixar, ó, e vai se lascar para lá. Fica bem longe de mim. Vou fingir que eu nem vi, ó. Né? Eu não tenho nada a ver com isso, vou fingir que eu não vi. E aí, indiferença. Indiferença. Quando a gente... Não me importa o que te aconteça. E é isso, né, Samanta, que o nosso Pai faz com a gente, né? Nosso Pai Celestial. Ele mostra pra gente, ele traz com certeza ele quer o melhor pra gente também. E aí ele traz a consequência para nós, né? Pra gente encarar essa consequência. Mas aí na hora de encarar a consequência, é nesse momento que a gente precisa controlar o nosso orgulho. Falar, pisei na bola, mas então vou fazer diferente.
Daqui para frente vai ser diferente, ok? Ok. Né? É isso que ele espera que a gente faça. Só que geralmente a gente se coloca nesse lugar de dor, nesse lugar de muito orgulho, e aí a gente faz o quê? Pisa na bola mais um tempão, fecha o olho e fica ali, naquele tormento, né, que ele coloca aqui. E aí o dia que dói demais, né, nesse tormento, depois que a gente já perdeu o rumo, e aí muitas pessoas perdem até a vontade de viver, porque aí perde o sentido de viver quando a gente não vive mais em equilíbrio, quando a gente não vive mais em alinhamento com os ensinos de Jesus, a gente perde o sentido de viver, a gente pensa em bobagem mesmo, né? E, e Pensa. assim, e isso é muito comum. Você está falando isso, Samantha? Basta ver a quantidade de suicídios que está acontecendo, né? Isso é muito comum. Mas Atualmente, mesmo quem não né? chega ao ato, mesmo por vias de fato, pensa. Muita gente pensa, né? Alguns fazem, mas a maioria não faz, pensa. Mas por quê? Já perdeu. Perdeu, assim, um norte. Perdeu, realmente perde a vitalidade. Porque a gente sem amor, O a gente, sentido da vida. a gente no orgulho, a gente não tem amor. E a gente sem amor, a gente vira uma plantinha que seca, seca. Ela fica seca, entendeu? Então, assim, para a gente viver bem, a gente tem que controlar esse orgulho para a gente não perder esse sentido da vida. Não perder esse sentido do que é certo, de onde queremos chegar. E principalmente, de se eu errei, eu posso corrigir. Se a gente não pudesse corrigir, Deus não dava para nós essas milhares de chances de reencarnar. Ele ia ter dado uma, a gente teria feito muita porcaria e pronto, você tá Ia para o inferno. isso, ia pro inferno pro resto da eternidade, ia ficar grudado lá no inferno, queimando lá, né? E não é essa a realidade. Nós temos chance de vir de novo, não temos? E em vida nós temos inúmeras chances de fazer diferente. Mas a gente tem que controlar esse orgulho, controlar esse ego. Senão a gente não vai fazer diferente, a gente vai errar mais. Pior, É, vai ficar muito pior, né? Então, é essa a lição, né, de hoje, para a gente refletir e pensar. Errei? Não foi legal. Mas ok, eu sou humano, então vamos consertar? Muda a direção, muda o foco, né? Se não der conta sozinho, é, pede ajuda. Porque tenho certeza que todo mundo tem ajuda, tanto do plano espiritual quanto de pessoas aqui no plano físico que podem ajudar a mudar, a amparar essa dor, a colocar um curativo na ferida e conseguir seguir. e nosso tempo já está Vamos esgotado. embora. Vamos embora. Obrigada, pessoal, pela Olha, noite, pela companhia e mais uma vez a gente está aqui aprendendo. Enquanto a gente fala, a gente aprende muito. Muito obrigada. muito mesmo. Obrigada, Boa mãe. noite, Samantha. Obrigada pela companhia. Boa noite a todos. Né? Vamos, então, pensar, ter esperança. Vamos esperançar. Não aquela esperança que fica aguardando, mas aquela que entra em ação. Vamos acreditar em nós, vamos gostar de nós e saber que nós vamos conseguir sim. Teremos espíritos de luz. Teremos. Estamos a caminho da luz. Isso. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo, boa noite a todos.